Crianças, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas que você está assistindo esse vídeo, mas sejam todos bem-vindos. Hoje é dia de vídeo novo e a tia Carol preparou algo muito interessante. Então vamos começar? Primeiro a gente começa com uma oração pedindo a proteção de Deus. Vamos rezar? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Querido Deus, nós queremos pedir a sua proteção para o nosso projeto Sementinhas do Paraíso. Cuide de todas as crianças do nosso projeto, das famílias e os livre de todo mal. Amém. Crianças, no vídeo anterior de semana passada, o tio Gilberto explicou pra gente que era o domingo da misericórdia, não foi? Não foi legal? O tio Gilberto ensinou como que reza o terço da misericórdia. A tia Carol hoje pôs um terço aqui, olha. O tio Gilberto explicou o que Deus pediu para Santa Faustina fazer, não é verdade? E foi muito interessante. E hoje a tia Carol quer explicar para vocês sobre as obras de misericórdia. Só que nós vamos ter que prestar muita atenção, porque depois vai vir uma historinha muito legal, ok? Quando Jesus morreu, quando pregaram ele na cruz, um soldado fincou uma lança no coração de Jesus e jorrou sangue e água. Não é verdade, crianças? Então, o nosso Deus, Jesus, ele é misericordioso. Ele tem misericórdia de nós. O que é misericórdia, Carol? Misericórdia é ter compaixão. Jesus teve compaixão. Ele tem compaixão. Ele é misericordioso. E vocês sabiam que existem as obras de misericórdia? Existem as obras corporais e espirituais. Tanto as obras corporais como espirituais, elas são 7. E a tia Carol vai explicar para vocês uma por uma com bastante atenção, ok? Obras de misericórdia corporais. Primeira obra de misericórdia, enterrar os mortos. Sabia que isso é uma obra de misericórdia? Nós devemos enterrar os mortos. Quando a pessoa morre, a gente enterra. Isso é ter misericórdia para com o outro. Segunda obra de misericórdia corporal, dar o de comer aos famintos. Quem aí faz isso? Às vezes, a gente reclama que não tem o que comer em casa, mas tem gente na rua passando fome. Vocês sabiam disso? Tem criança que não tem o que comer. Tem família que está passando fome. Então, a gente tem sempre que ajudar, dar de comer quem está passando fome. Às vezes, bate na sua casa, na porta da sua casa, um mendigo pedindo ajuda. Pois é, às vezes ele está com fome, está precisando comer alguma coisa. E isso é uma obra de misericórdia. Terceira obra de misericórdia corporal, dar de beber ao sedento. Gente, vocês já imaginaram, crianças, o tanto que deve ser triste morrer de sede? Quando você está com sede, você não corre lá e pega um copo de água? Ah, pois é. Mas tem criança que não tem o que beber, não tem água. Então, a gente tem que dar de beber. Não é verdade? Quando for pedir água na sua casa, você não pode negar água, porque é uma obra de misericórdia. Quarta obra de misericórdia corporal, vestir o desnudo. Como assim, tia Carol? O seu guarda-roupa está cheio de roupa? Tá? Sabia que tem crianças e tem famílias que não têm o que vestir? Que hoje está meio friozinho, não tá? Será que todo mundo tem uma roupinha de frio para vestir? Sabe aquela roupinha que está lá no seu guarda-roupa que você não usa? Porque às vezes não te serve mais? Mas a tia Carol não está falando a roupa rasgada. Eu estou falando a roupa que não te serve mais. Roupa que não serve para a gente, não serve para o outro.
ok? Essa roupa não serve, tem que ser uma roupa que não te serve mais, né? Uma roupa que às vezes está pequena para você, uma roupa que às vezes você não gosta, você pode juntar e doar para as famílias carentes. Quinta obra de misericórdia: visitar os enfermos. Mas essa pandemia, esse coronavírus não está deixando a gente visitar os enfermos. Mas você pode pegar o telefone e dar uma ligadinha para saber da vovó que está doente, do vovô que está doente, a titia, o titio, o amigo. A gente sempre tem que dar atenção para os enfermos, para os doentes. Sexta obra de misericórdia: dar pousada ao peregrino. O que é isso, tia Carol? Quando chega visita na sua casa. Você já recebeu visita na sua casa? Você tem que acolher de braços abertos, com muito amor no coração. Sétima obra de misericórdia corporal: visitar os presos. Essa obra de misericórdia é para você, papai e mamãe, tá? Você deve visitar os presos, sim. Os presos, aquelas pessoas que estão lá, guardadas porque fez alguma coisa de errado. Mas a gente deve visitar. Com essa pandemia, não. Só depois que passar o coronavírus. Então, foram 7 obras de misericórdia corporal. Agora, a tia Carol vai explicar as obras de misericórdias espirituais. Primeira: rezar pelos vivos e pelos mortos. Você deve sempre rezar por todas as pessoas vivas e as pessoas mortas. Segunda obra de misericórdia espiritual: suportar com paciência as fraquezas dos outros. A gente tem que ter muita paciência com as pessoas, né? Tem gente que irrita a gente, né? A gente tem que ter paciência. Jesus foi misericordioso, nós também devemos ser misericordiosos, ter paciência. Terceira obra de misericórdia espiritual: aliviar o sofrimento dos aflitos. Com essa pandemia tem tanta gente sofrendo, mas tem tanta gente sofrendo porque às vezes perdeu um ente querido, sofrendo porque às vezes está com depressão sozinho dentro de casa porque não pode sair, não é verdade? Então a gente tem que sempre fazer isso, não é? Aliviar o sofrimento dos aflitos. Dá uma ligadinha, procura saber como está, o que está passando, se está precisando de alguma coisa. Quarta obra de misericórdia espiritual: perdoar quem nos ofendeu. Ufa, essa é boa, né? Às vezes a gente fica com o nosso coração preto, durinho, igual uma pedra. Por quê? Porque a gente não perdoou aquele amigo que fez alguma coisa de errado com a gente. A gente tem que perdoar o nosso amigo, né? Então, perdoar sempre. Quinta obra de misericórdia: corrigir os que erram. Sabia que ser amigo é corrigir? Sabia que você tem que falar para o seu amigo: não faça isso, que isso é feio, não é legal. Você tem que sempre que corrigir o seu amigo. Sexta obra de misericórdia espiritual: dar bons conselhos. Esse vem junto com o de cima, né? Tem que dar bons conselhos. A gente não pode ensinar os nossos amigos a fazerem coisas erradas. Tem que ensinar eles a fazerem coisas certas. E última obra de misericórdia espiritual é ensinar os que não sabem. Às vezes você sabe mais do que o seu amiguinho. Então você tem que ensinar ele. Ensinar coisas boas. Ok? Muito legal, né, crianças? 7 espirituais e 7 corporais. Agora, tia Carol vai dar um tempinho para você e nós vamos ouvir uma história muito legal, uma história de amor, santidade, castidade e pobreza. Quem será que viveu isso? Vamos lá?